chegamos ao dia 25! Yes, 25! Gente, como o tempo passou rápido. E de repente, quando eu percebi, já se passaram 25 dias e nós aqui juntos nessa caminhada, nesse estudo que tem feito uma grande diferença na minha vida. Eu imagino que também tem feito uma grande diferença na sua vida. E nessa caminhada do nosso estudo aí de 25 dias de estudo, nós aprendemos algumas coisas e normalmente eu gosto de começar o nosso estudo do dia fazendo uma revisão breve sobre o que a gente viu até esse momento e o como foi transformador cada aprendizado. A gente entendeu que tudo começa com Deus, tudo vem de Deus, Ele é o primeiro e Ele está sempre à frente de todas as coisas. Nós entendemos que eu não sou um acidente, você não é um acidente, independente de como foi o seu nascimento, de quem foram seus pais, de quais foram as circunstâncias que você enfrentou na sua vida. A palavra de Deus nos diz que você não é um acidente, que eu não sou um acidente, mas que Deus sonhou comigo e com você. Deus planejou o seu nascimento, o meu nascimento. Deus escolheu quem seria o seu pai e a sua mãe, porque Ele percebeu qual casal teria o DNA perfeito para que gerasse você, para que você viesse ao mundo. Deus preparou e planejou e sonhou com você do jeito que você é, com a sua personalidade, com a sua força, inclusive a sua aparência física. É um sonho de Deus, é um projeto de Deus. Deus sonhou com você e pensou, eu quero que essa pessoa seja exatamente assim, desse jeitinho, nesse formato. Então Deus sonhou com você, Deus sonhou comigo. Nós entendemos que fomos criados para a eternidade. Então a vida, diferente do que muitas pessoas acreditam, que a vida é um carrossel, uma hora tá lá em cima, outra hora tá embaixo, outra hora fica paralisada, tantas metáforas que as pessoas usam, mas Deus vê a vida como uma metáfora que se chama teste. Por isso, na nossa caminhada, na nossa trajetória, passamos por vários testes. E olha o que acontece, toda vez que nós somos aprovados, Deus olha para nós e diz assim, olha que maravilha, Zandra passou nesse teste, então agora ela pode subir de nível, ela pode chegar a um outro nível, ela pode desenvolver para um outro nível. E assim nós alcançamos crescimento, tanto na nossa vida pessoal, como na nossa vida espiritual, como na nossa vida profissional. Para galgarmos novos níveis, precisamos vencer os testes que a vida nos proporciona. E a gente aprendeu que fomos planejados para agradar a Deus e a gente entendeu como fazer Deus sorrir. Deus sorri quando nós amamos Ele acima de todas as coisas. Deus sorri quando nós confiamos nele. E observe, quando nós amamos e nós confiamos, aí nós estamos prontos para alcançar uma grande conquista. É se render, se lançar, se jogar nos braços de Deus. É um conjunto de confiar, de conhecer e confiar para a gente se render a Ele por completo. A gente aprendeu que a gente faz Deus sorrir também quando nós usamos os nossos dons, os nossos talentos e as nossas habilidades. Quando nós usamos aquele dom e aquele talento que Ele nos deu, a gente faz Ele sorrir. Assim como nós ficamos felizes quando presenteamos alguém e vemos alguém usar aquele presente que a gente deu. A gente entendeu o que realmente importa e que precisamos ter um lugar para pertencermos, que Deus se agrada da comunidade, Deus se agrada dos amigos, dos relacionamentos. Então nós aprendemos a restaurar relacionamentos que por algum motivo foram rompidos, porque Deus se agrada da restauração de um relacionamento saudável. A gente aprendeu a importância de pertencermos a um grupo que juntos buscam e adoram a Deus, falam a respeito de Deus, estudam a palavra de Deus, a importância dessa conexão. A gente aprendeu que fomos criados para sermos semelhantes a Jesus. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso exemplo, Ele vai à nossa frente e Ele deixou para nós uma estrada para seguirmos Ele, um exemplo, um modelo para que a gente possa acertar na nossa caminhada nessa terra e conquistarmos o quê? Aprovação em tudo que nós fazemos. A gente estudou anteontem sobre como crescemos, como é que a gente cresce, como é que a gente se desenvolve. E a gente entendeu que o grande ganho é, primeira coisa, amar a Deus sobre todas as coisas. E segundo, amar as pessoas. E quando a gente ama a Deus sobre tudo e a gente ama as pessoas, a gente começa a crescer. Por que a gente cresce quando amamos as pessoas, Andra? Porque a gente para de olhar só para o nosso umbigo, a gente para de olhar só para os nossos desejos, só para as nossas vontades e começa a
perceber a necessidade do outro. E quando a gente olha para as outras pessoas, a gente se comporta como Jesus. E aí estamos prontos para galgar novos níveis. A gente aprendeu que para a gente crescer, a gente também precisa ajudar o Espírito Santo a trabalhar, porque ele quer trabalhar na vida da gente. Ele quer agir, ele quer fazer algo diferente, mas para isso precisamos o quê? Permitir, acreditar, dar um primeiro passo e dizer: ei, Espírito Santo, eu tô contigo, vamos lá, vai comigo que a gente vai vencer, que eu vou conseguir vencer isso, que eu creio nos milagres e nos sonhos que Deus tem pra minha vida. E a gente estudou ontem sobre transformados pela verdade. Jesus é a verdade. E como eu posso ser transformado pela verdade quando eu acesso a palavra da verdade? E a palavra da verdade é o quê? É a palavra de Deus, é a palavra de Deus. A gente aprendeu nesses últimos 25 dias que quando eu oro, eu falo com Deus. Mas quando eu leio a palavra de Deus, Deus fala comigo. E ontem a gente estudou a respeito disso e entendeu a importância de estarmos conectados com a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus, mergulhar na palavra de Deus. E não só ler, estudar, meditar e principalmente colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos diz. E hoje, no dia 25, tem um tema que eu tenho certeza que pode falar poderosamente aos nossos corações, porque o tema de hoje diz assim, ó: transformado pela provação. Hoje o autor nos traz uma revelação sobre como podemos ser transformados diante de uma provação. E quantos momentos na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa estrada, nós somos provados e passamos por provações difíceis, por momentos difíceis na nossa vida, por momentos duros na nossa vida. E é nesse momento que Deus quer nos transformar. É nesse momento que Deus quer nos moldar. É nesse momento que Deus quer agir e trazer algo diferente e proporcionar algo diferente para nós. Então vamos começar a leitura de hoje, que já vamos abrir com um texto bíblico que está em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 17. E diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Olha que versículo poderoso, gente. Eu vou repetir ele. Diz assim, ó: os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Nesse texto, a palavra de Deus fala para nós que todas as lutas que nós passamos nessa vida, todas as provações que nós passamos nessa vida, todas as dificuldades que nós passamos nessa vida são menores do que a glória que nós viveremos lá. Então, toda vez que nós vencemos uma provação, vencemos uma luta aqui, vencemos uma dificuldade aqui, nós estamos semeando para desfrutarmos de uma recompensa que vem de Deus na glória. Na glória. E não é uma glória passageira, gente, é uma glória eterna. É um momento eterno, é uma alegria eterna. Quem quer viver essa experiência comigo? Eu quero viver essa experiência. Eu quero vencer as provações aqui nessa terra, porque eu quero desfrutar do peso dessa glória. E eu gosto dessa expressão, peso da glória, porque você entende que não é uma glória qualquer, mas é uma glória cheia, uma glória recheada. Quem não gosta de pegar um presente desejado e quando você toca naquela embalagem do presente, você segura e você vê que ele pesa e você pensa, uau, então é algo valioso que está aqui dentro. Quando é bem levinho, você fica meio desconfiado, assim, será que tem o que aqui? Mas quando vem algo pesado, você fala, nossa, vem algo de valor dentro dessa embalagem. E Deus, Ele quer nos compartilhar o quê? Uma glória que pesa sobre nós, que vem aquele peso, aquela glória, aquela alegria, aquela paz. É isso que Deus tem para nós, mas para desfrutarmos de tudo isso, precisamos antes desfrutar de quê, gente? Vencer as provações que surgem no nosso caminho. Vamos começar então a leitura? Olha só. Deus usa as circunstâncias para desenvolver nosso caráter.
Na verdade, ele se utiliza mais das circunstâncias para nos tornar semelhantes a Jesus do que da nossa leitura da Bíblia. A gente falou ontem sobre a importância de lermos a Bíblia, de acessarmos a palavra de Deus, de termos uma rotina diária. Eu falei ontem, para quem chegou hoje e não conseguiu acompanhar, olha, se você se comprometer em ler a Bíblia por 15 minutos todos os dias, no final de um ano, você terá lido a Bíblia inteira. Se você dedicar 30 minutos do seu dia, todos os dias, para ler a Bíblia, no final do ano, você terá lido a Bíblia inteira 2 vezes. É muito pouco para você acessar a palavra de Deus, é muito pouco. Mas olha que verdade chegou agora para nós. Mais poderoso do que a leitura da Bíblia é quando você vence as circunstâncias. Não é qualquer pessoa que consegue vencer as circunstâncias da vida. Mas toda vez que você vence uma circunstância que surge na sua vida, você se torna mais forte. E você, é como se você estivesse prevendo a glória que você vai colher na eternidade. A razão é óbvia. Você se defronta com as circunstâncias da vida 24 horas por dia. São 24 horas por dia que você está ali, ó, diante da luta, diante da provação, diante das circunstâncias. Então, toda vez que você vence uma circunstância, você está se preparando. Para quê? Para desfrutar de uma glória que vai ser eterna. Eterna. Jesus nos alertou dizendo que teríamos problemas no mundo. Ninguém está imune à dor ou livre de sofrer. E ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem problemas. Ninguém. Todas as pessoas passam por lutas, por adversidades, por provações, por dificuldades. Mesmo aquelas pessoas que você olha e aparentemente você diz, essa pessoa não tem problema, essa pessoa, meu Deus, vive no mar de rosas. Não. Tenha certeza que nesse mar de rosas que você vê, a pessoa que está no mar, ela consegue tocar e acessar os espinhos. Então todos passamos por problemas, todos. Agora observe, a vida é uma série de problemas, mas toda vez que você resolve um, tem outro aguardando a vez. Nem todos são grandes, mas todos são importantes. Por que os problemas são importantes, Andra? Por que as dificuldades são importantes, Andra? Porque elas servem para nos aperfeiçoar e nos fazer crescer. Quando você vence um problema, você cresce. Quando você vence uma circunstância, você cresce. Pedro nos assegura que problemas são normais. Olha o que ele diz. Queridos amigos, não se assustem, nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão por vir. Pois isto não é coisa estranha nem fora do comum que lhes vai acontecer. Por que Pedro nos trouxe essa revelação? Porque muitas pessoas pensam que ao se conectar com Jesus, ao se aproximar de Jesus, ao começar a ler a Bíblia, os seus problemas acabam. Só que não. Você continuará passando por problemas. A grande dificuldade é que a grande diferença é que cada problema que você vence, você se torna ainda mais forte. Deus utiliza os problemas para trazer você para perto dele. Olha que poderoso, gente. Deus usa os problemas para nos aproximar dele. E é verdade. Quantas vezes nós estamos tão felizes, tão realizados, nada nos falta, tá tudo lindo, tudo perfeito, e às vezes a gente esquece de agradecer a Deus. Esquece de agradecer. Mas nos momentos que passamos pelas lutas mais difíceis da nossa vida, a primeira coisa que a gente faz é clamar. Deus me ajuda. Deus vem comigo. Deus me dá a tua mão. Deus me socorre. Deus me dá força. Então observe, os problemas eles também servem para nos aproximar de Deus. Porque talvez, se não tivéssemos problemas, nós até esqueceríamos que Deus existe. Perceber agora a importância dos problemas? Por que é que eles têm que existir? Para nos aproximar de Deus.
O Senhor está perto de nós, dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito abatido. Suas mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais difíceis da sua vida. E é naquele dia que você vai lá e busca a Deus, e clama a Deus, e chama por Deus. É durante períodos de sofrimento que aprendemos a fazer nossas orações mais sinceras, mais autênticas e mais honestas para com Deus. Quando sentimos dor física ou emocional, não temos disposição para orações superficiais. Porque quando tudo nos vai muito bem, é muito fácil para nós chegar na beira da nossa cama e fazer assim: Deus, obrigada pelo dia, e dormir. Mas quando estamos com lutas e dificuldades, aí demoraremos a dormir, porque passaremos mais tempo falando com Deus, conversando com Deus, buscando a Deus. E você vai perceber alguns personagens da Bíblia que eu vou compartilhar aqui com você, que estão eternizados aqui no livro, que passaram por lutas e Deus permitiu que eles passassem por essas lutas. Deus podia ter mantido José fora da cadeia. José amava a Deus, servia a Deus, conhecia a palavra de Deus, mas Deus permitiu que ele fosse preso. Daniel podia não precisar entrar na cova dos leões, mas Deus permitiu que Daniel entrasse na cova dos leões. Paulo poderia ser livre de naufragar por 3 vezes, mas Deus permitiu que seu navio afundasse por 3 vezes. Deus poderia ter evitado que 3 jovens hebreus fossem jogados na fornalha em chamas, mas ele permitiu que os 3 jovens fossem jogados nessa fornalha. Olha aí. Ele deixou que todos esses problemas acontecessem. Deus permitiu. Deus permitiu. Porque por meio desses problemas, por passarem por esses problemas, cada um desses homens foi trazido para mais perto de Deus. Cada um que passou por essa dificuldade, por essas lutas, por essas situações, eles chegaram mais perto de Deus. Os problemas nos forçam a olhar para Deus e a depender dele, em vez de confiar em nós mesmos. É um momento que a gente para e diz assim: eu sozinho não vou, eu preciso de Deus. Quando aqueles jovens entraram naquela fornalha de fogo, só restava uma coisa para eles: confiar no Senhor, orar ao Senhor, esperar no Senhor. Imagina Daniel na cova dos leões. Os leões famintos lá, prontos para devorar Daniel. Mas Daniel orou, confiou no Senhor. E ele entrou e saiu. E os leões se comportaram como se fossem gatinhos mansos. Mas Deus permite que venham os problemas para forjar o nosso caráter, para forjar a nossa vida, para que possamos aprender com Ele, crescer com Ele. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tiver. Olha que forte isso, gente. Olha que forte. Eu vou repetir isso. É muito poderosa essa frase. Você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa, até que Ele seja tudo que você tiver. Ele precisa ser tudo que você tem. E é nessa hora, é nesse momento que você entende quem é Deus na sua vida. Quem é Deus na minha vida? Tudo que ocorre a um filho de Deus é filtrado por Deus. E Ele pretende usar tudo isso para o seu bem. Mesmo que os nossos inimigos tenham a intenção de usar aquela luta que passamos para o nosso mal, Deus sempre vê um bem em meio à nossa luta. Ele sempre vê um aprendizado que vamos colher. Ele sempre vê uma bênção que vai ser gerada a partir daquela provação, a partir daquela dificuldade, a partir daquela tribulação. Uma vez que Deus está soberanamente no controle, acidentes são apenas circunstâncias do plano de Deus para mim e para você.
como todos os dias de sua vida foram escritos no calendário de Deus antes que você nascesse. Tudo que acontece com você tem um significado espiritual. Tudo, 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 tudo. Em Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas, de modo que trabalhem em conjunto para o bem dos que o amam e são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conhecia de antemão as pessoas e as escolheu para se tornarem iguais ao seu Filho. É vontade de Deus que eu e você sejamos iguais a Jesus, que nos aproximemos de Jesus, que aprendamos com Jesus. Mas para isso, precisamos vencer as tribulações que surgem no nosso caminho. E é muito importante a gente entender, compreender o que diz esse texto de Romanos 8, 28 e 29, tá? E nesse capítulo vem uma revelação, vem um detalhe a respeito desse texto, desse versículo. E a gente vai estudar aqui. Diz assim, gente, olha. O versículo diz: Deus faz que tudo saia da forma que eu quero. É lógico que isso não pode ser verdade. Também não diz: Deus faz que tudo na terra acabe com um final feliz. Também não é isso que Deus quer dizer. O que é que Deus quer dizer, Zandra? Primeira coisa, a primeira palavra que vem no texto é sabemos. Sabemos. A nossa esperança em tempos difíceis não é fundamentada em pensamentos positivos, em anseios ou em otimismo natural. É uma certeza que se baseia de que Deus sabe de todas as coisas. Então, quando o versículo começa a sabemos, Deus está dizendo, olha, eu sei de tudo. Porque às vezes a gente passa por uma dificuldade, passa por uma luta e a gente tem a sensação que Deus não está vendo isso, que Deus não percebeu, que Deus não sentiu, que Deus não viu, que Deus não percebeu. Só que a palavra de Deus diz assim, olha, quando você lê ali, vindo de Deus para nós, sabemos, Deus está falando para mim e para você, eu sei. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei de tudo. Eu acompanho tudo. Eu vejo tudo. E o versículo diz assim, ó, sabemos que Deus age. E o que é esse Deus age? Observe, há um grande projetista por trás de tudo. Nossa vida não é o resultado de um acaso, ou de sorte, ou de um destino. Existe um plano mestre, um plano regente. Uau! A história pertence a Deus. Deus é o regente desse plano. Deus é o regente do que acontece na nossa vida. Tudo que acontece na nossa vida é regido inicialmente por Deus. Deus está à frente de tudo e Deus sabe de todas as coisas. Então o versículo diz, sabemos que Deus age em todas as coisas. Em todas as coisas é o que, Zandra? O plano de Deus para a nossa vida envolve tudo. Tudo. Tudo que nos acontece. Inclusive os erros que surgem nas nossas vidas, os pecados que nós cometemos, as mágoas que nós passamos, as doenças que nós passamos, as dívidas, acontecimentos infelizes, divórcio, morte de pessoas que nós amamos. Deus pode fazer o bem aflorar da pior adversidade. A pior luta que você pode ter passado na sua vida, a pior dificuldade que você já enfrentou na sua vida, entenda uma coisa, essa verdade, entenda essa verdade, Deus consegue tirar um bem desse momento de aflição na sua vida, desse momento de luta na sua vida, desse momento de dificuldade na sua vida. Para todas as coisas, Deus consegue gerar um bem, tirar um bem, colher um bem dessa circunstância. Tudo acontece para o nosso bem. Por que para o nosso bem? Grande parte do que acontece no nosso mundo é mal e cruel. Grande parte de tudo que acontece no mundo. Mas Deus é especialista em extrair o bem de todas as coisas. Deus é especialista. Deus é especialista. Se a gente pensar na vida de tantas pessoas que passaram por experiências incríveis em Jesus, algumas delas você diria, essa pessoa não é digna. E Deus pegou aquela pessoa e mudou a sorte daquela pessoa. A Bíblia fala sobre a vida de uma prostituta chamada Raabe, que todo o cenário da vida dela dizia o quê? Diria o quê?
que ela teria um fim infeliz. Mas Deus pega aquela prostituta e transforma a vida dela, faz com que ela se apaixone, se apegue pelo amor de Deus, acesse o Deus poderoso, amoroso, transformador, dá àquela mulher um casamento e uma honra. Jesus olhou para aquela mulher adúltera que estava prestes a ser apedrejada e morta, foi pega em adultério. Jesus olhou para ela e fez: mulher, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Então as circunstâncias de Deus, a forma de Deus olhar, a forma de Deus perceber é diferente da forma que você olha, da forma que eu olho. Normalmente, quando a gente vê algo mal, a gente não consegue extrair o bem daquela situação má, mas Deus consegue. Deus consegue. Deus consegue. O propósito de Deus é maior que os nossos problemas, que o nosso sofrimento e até mesmo maior do que os nossos pecados. Todas as coisas contribuem para o mal das pessoas que vivem em oposição a Deus, mas para o bem das pessoas que decidem amar a Deus. Tudo que acontece na sua vida será para o seu bem de alguma forma, porque você decidiu amar a Deus. Eu ouvi uma vez uma frase de um pastor e aquilo ali me marcou. E ele falou assim: olha, Deus nunca, jamais fechará uma porta para abrir outra menor. Deus nunca fechará uma porta para abrir outra menor. Sempre que uma porta na sua vida for fechada, entenda que Deus está preparando uma porta maior, uma porta melhor, um lugar melhor. Sempre Deus tem o melhor para aqueles que o amam, aqueles que o servem, aqueles que se entregam e aprendem a confiar no Senhor, a confiar no Senhor. Deus quer que sejamos iguais a Jesus. Deus quer que aprendamos com o exemplo que Jesus nos deixou. Deus quer isso. Tudo que Deus deixa acontecer na nossa vida é permitido por causa desse propósito. Deus quer forjar o nosso caráter. Somos como joias moldadas com o martelo e o cinzel da adversidade. Se o martelete do joalheiro não for forte o suficiente para aparar as arestas, ele usará uma marreta. Se formos realmente obstinados, ele usará uma britadeira. Mas Deus usará tudo o que for necessário para aproximar o nosso caráter ao caráter de Jesus. Ao caráter de Jesus. Hoje você precisa entender essa verdade, que esse capítulo nos traz de uma forma tão clara, tão escancarada. Diz assim: cada problema é uma oportunidade para Deus moldar o meu e o seu caráter. E quanto mais difícil for as lutas que você enfrenta, quanto mais difícil for cada dificuldade na sua vida, cada adversidade na sua vida, maior será o potencial para o desenvolvimento dos músculos espirituais, da fibra moral. Cada luta que você vence, você se torna uma fortaleza. Cada luta que você vence. Então, se você passa por muitas adversidades, por muitas lutas na sua vida, por muitas dificuldades na sua vida, comece a se alegrar, porque é sinal de que você está se desenvolvendo, de que você está crescendo, de que você está se tornando alguém semelhante a Jesus. E esse é o sonho de Deus. Esse é o projeto que Deus tem para você. Isso é poderoso demais, gente. Isso é poderoso demais. Paulo disse: sabemos que essas dificuldades produzem paciência e a paciência produz caráter. Tem momentos na vida da gente que a gente tem tanta pressa. A gente quer que as coisas aconteçam rápido. A gente tem pressa de ver as coisas acontecerem. Mas muitas situações, a bênção tarda de chegar, o milagre tarda de acontecer, justamente porque quando nós aprendemos a esperar, a paciência
nos proporciona um moldar de caráter. É Deus forjando o seu caráter. É Deus tornando quem Ele quer que você seja. O que Ele quer que você seja. Uau! O que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. As circunstâncias da vida são temporárias, mas o caráter durará para sempre. Para sempre. Independente da atividade profissional que você desempenha, independente da atividade em qualquer área da sua vida, seja financeira, seja espiritual, seja pessoal, seja familiar, independente do que você faça na sua vida, se você tem um caráter semelhante ao caráter de Jesus, tudo que você fizer fluirá para o seu bem. Tudo. Tudo. Pedro disse, essas dificuldades que vocês enfrentam vêm para provar a sua fé. Essa pureza de fé vale mais do que o ouro. Deus se alegra, Deus se agrada quando você confia nele, quando você tem fé nele, quando você descansa nele. Quando você é refinado pelas provações, as pessoas podem ver o reflexo de Jesus em você. Sob pressão, a sua fé é forçada para fora e verdadeiramente se expõe. Olha que coisa incrível, gente. É como se a gente precisasse de um aperto mesmo, de uma dificuldade na vida para essa fé sair e as pessoas verem e perceberem que há ali uma mulher de fé, há ali um homem de fé. Eu lembro de uma amiga muito querida que ficou internada por muito tempo e ela ficou na UTI. E eu fui visitá-la e quando eu cheguei tinham muitas pessoas que foram visitá-la e muita gente do lado de fora e muitas pessoas estavam orando por ela, para que Deus mudasse o quadro dela. E quando eu conversei com a mãe dela, eu falei, ô tia, eu preciso ver a minha amiga. E aí ela falou para mim assim, você tem certeza? Eu falei, sim, eu quero vê-la. Ela fez, Andra, nem todas as pessoas estão preparadas para vê-la. Mas se você quiser, eu vou permitir que você chegue perto dela. Que você vá lá ver o estado dela. E eu fui lá. E quando eu vi minha amiga, naquele leito, naquele estado, naquele cenário, eu só tinha certeza de uma coisa. Que ela só sobreviveria por meio de um milagre. Mas quando eu saí, né, depois que eu estive alguns momentos com ela ali na UTI, quando eu saí, eu fui impactada pela fé que eu encontrei lá fora. A fé de uma pessoa, da mãe da minha amiga, da mãe dela. Porque quando eu fui levar uma palavra de consolo para ela, quem me consolou foi ela, gente. Foi ela. Foi ela que falou, Zandra, eu tenho certeza que há um propósito de Deus, há um plano de Deus. E eu já vejo pela fé a minha filha levantada e a minha filha ecoando por isso aí, pregando sobre os milagres que ela viveu, compartilhando as experiências que ela viveu. E Deus vai levantar ela, vai erguer ela e ela vai contar essa história aí fora. E eu saí daquele dia, daquela UTI, totalmente envolvida e abalada na minha fé. E eu disse, meu Deus, que fé grande dessa mulher. Que fé sensacional, que fé linda, que fé incrível, que fé maravilhosa. E, gente, eu tive a alegria de ver o milagre do Senhor acontecendo na vida da minha amiga. E hoje, ela vive pregando para as pessoas e contando a respeito das experiências que ela viveu. Do milagre que Deus fez na vida dela, restaurando a sua vida, a sua saúde por completo, por completo, por completo. Então isso, gente, é a fé. Isso é a fé. Aquela mãe, vendo a sua filha naquele estado, ela aprendeu a confiar no Senhor. E eu tenho certeza que ela nunca mais foi a mesma. Depois desse dia, depois dessa experiência, ela nunca mais foi a mesma, porque a fé dela cresceu, 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 cresceu. E com certeza ela se aproximou mais de Deus. Então, quando nós
passarmos por lutas, por dificuldades, por provações, precisamos aprender a confiar no Senhor, a confiar no nosso Deus, a crer no nosso Deus. Tudo que acontece na nossa vida há um propósito, há um propósito. Os problemas não produzem automaticamente a vontade de Deus. Muitas pessoas se tornam mais amargas em vez de melhorar. Muitas pessoas nunca crescem e vivem diante do problema sendo murmuradores. Mas nós, que acessamos essa verdade, precisamos reagir da forma que Jesus reagiria. Se Jesus estivesse no meu lugar, diante dessa luta, como ele reagiria? Ele é o nosso modelo. Ele é a nossa referência. Ele é o nosso exemplo. E se nós nos espelharmos em Jesus, é certo que teremos vitória. É certo que vamos ter sucesso. É certo que vamos contar essa história lá na frente. Lá na frente. Porque se essa luta na nossa vida não servir para o nosso bem, certamente servirá para o bem de alguém. Alguém vai crescer por meio dessa experiência. Alguém vai crescer por meio dessa luta que nós vencemos. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. E Ele visa o nosso bem. Deus disse a Jeremias: os planos que eu tenho para vocês são planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Todos os planos que Deus tem para nós é para termos esperança e termos a certeza do nosso futuro. Uau! Uau, que poderoso! É vital que eu e você nos mantenhamos concentrados no plano de Deus, não no problema que nós enfrentamos. Quando nós estivermos diante de um problema, precisamos aprender a concentrar a nossa vida não no problema, mas no plano que Deus tem daquela situação. Foi assim que Jesus suportou o sofrimento na cruz. Foi assim. O que é que precisamos fazer, gente? Manter o nosso olhar firme em Jesus. Ele é o nosso líder, Ele é a nossa referência, Ele é o nosso exemplo. E quando fitarmos o nosso olhar nele, teremos força suficiente para vencer qualquer luta, qualquer provação, qualquer adversidade. Se você olhar para o mundo, você vai ficar aflito. Mas se você olhar para Cristo, você ficará descansado. Nesse cenário que nós estamos vivendo de isolamento social, quantas pessoas ficaram desesperadas? Quantas pessoas ficaram profundamente angustiadas? Quantas pessoas tiveram muitos medos, fobias acionadas por conta desse cenário? Mas quando nós olhamos para Jesus, quando nós fixamos o nosso olhar em Jesus, a gente aprende a descansar em Deus. Descansar em Deus não significa isolar o problema, fingir que o problema não acontece, não. A gente encara o problema. A gente encara o problema, a gente vê o problema. Mas a forma da gente ver é diferente. Porque a gente sabe que tem em quem confiar. Então a gente consegue descansar. Porque a gente sabe em que braços nós estamos. É como se um filho tomasse uma queda, ralasse o seu joelho e ele ainda sente dor. Ele ainda sente dor. Mas quando o seu pai ou a sua mãe o carrega e o coloca no colo, ainda que aquela criança sinta dor, ele aprende a descansar. Por que ele descansa ainda com dor? Porque ele sabe que está nos braços do Pai. E é isso que precisamos fazer. Mesmo que tenhamos com dor, mesmo que esteja machucando, mesmo que esteja doendo ainda, mesmo que ainda esteja difícil, precisamos entender uma coisa. Estamos nos braços do Pai e nos braços do Pai nós poderemos descansar. Descansar. Uau! Uau! Por isso a Bíblia diz: deem graças em todas as circunstâncias,
pois esta é a vontade de Deus para vocês. Deus se agrada quando nós aprendemos a agradecer a Ele. Mesmo nos momentos mais difíceis na nossa vida, precisamos aprender a agradecer ao Senhor. Deus, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor tem um propósito. Deus, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor tem um plano. Deus, eu te agradeço. Eu lembro que eu fiz uma vez um processo seletivo e não fui aprovada para trabalhar numa empresa. Há muitos anos atrás, eu era adolescente ainda, estava iniciando a juventude, era solteira ainda, uma menina. E eu não fui aprovada. E eu não murmurei. Eu tinha muita vontade de ser escolhida naquela empresa, de ter sido chamada, de ter ganhado aquela vaga. Mas eu vim, quando eu saí da avaliação, né, que eu fui submetida do processo seletivo, e eu soube que eu não tinha ficado, eu vim agradecendo a Deus. Eu falei, Deus, eu sei que para tudo há um propósito. E se eu não fui aprovada é porque o Senhor tem algo maior. O Senhor tem algo maior para mim. E em menos de 3 meses depois, para a mesma empresa, eu assumi um cargo onde o salário era no mínimo 3 vezes mais. Era muito maior do que o salário que eu teria na primeira vaga. E o que é que eu descobri? Se eu tivesse ingressado naquela primeira chamada, eu não poderia desfrutar desse novo cargo, porque existia uma política dentro da empresa que não permitia que eu participasse. Mas porque eu não fui aprovada naquela primeira vez, e eu confiei no Senhor, e eu agradeci ao Senhor, em pouco tempo Deus me colocou num lugar mais alto. Então a gente precisa entender que mesmo que em alguns momentos, algumas circunstâncias que a gente deseja muito, a gente quer muito, a gente está ali ansiando por aquela conquista, e Deus fala assim, olha, não é agora, precisamos aprender a agradecer, porque Deus pode estar preparando algo maior para você, algo melhor para você, algo infinitamente diferente do que você vê, porque Deus vê as coisas que você não vê. Deus escuta as coisas que você não escuta. Deus percebe as coisas que você não percebe. E Ele tem um plano de futuro para nós. Um futuro que traga conosco, que traga para nós esperança. Esperança. A construção do caráter é um processo lento. Sempre que tentamos evitar ou escapar das dificuldades da vida, invalidamos o processo, atrasamos nosso crescimento e, na verdade, acabamos com um tipo de sofrimento ainda maior. Quando você compreende as consequências eternas do desenvolvimento de seu caráter, faz menos orações do tipo consola-me e mais orações do tipo torna-me adequado, molda-me, Senhor, dá-me força, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Você sabe que está amadurecendo quando começa a ver a mão de Deus nos acontecimentos aleatórios e confusos e nas circunstâncias da vida aparentemente sem sentido. Ou seja, outra pessoa dentro daquela situação que você está diria, meu Deus, estaria desesperado, estaria angustiado, triste. Aí você olha para aquela circunstância e diz, eu sei em quem eu posso confiar. E eu sei que Deus tem um propósito para tudo, que Deus tem um plano para tudo. Quando você consegue enxergar a vida dessa forma, desse jeito, aí você consegue entender, uau, eu estou crescendo, eu estou amadurecendo. E melhor de tudo, eu estou esperando, eu estou experimentando a transformação que está acontecendo na minha vida diante de uma aprovação, diante de uma adversidade. Se você estiver enfrentando problema nesse exato momento, não pergunte por que eu. Eu lembro que um dia meu pai bateu o carro, alguém bateu no carro de meu pai, não me lembro ao certo, e meu pai me ligou para desabafar, e aí a primeira coisa que ele me disse foi, logo comigo, minha filha, logo no meu carro. Podia ser no carro de qualquer pessoa, mas logo no meu, logo eu.
E às vezes a gente tem isso, não é? A gente fica, Senhor, por que eu passar essa luta? Por que comigo? Porque logo aconteceu comigo isso. Eu não acredito nisso. Só que o Senhor nos ensina hoje a mudar esse porquê eu para Deus. O que o Senhor quer que eu aprenda nessa situação? Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda neste cenário? Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda nessa circunstância, nessa provação, nessa luta? Então, confie em Deus e siga fazendo o que é certo. A Bíblia diz: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então, não desista. Cresça. Cresça. Deus quer nos ver crescer. E para crescermos, precisamos vencer cada luta que passamos, cada dificuldade que passamos, cada adversidade que passamos. E olha, quando você crescer, quando você vencer essa dificuldade, você pode olhar para trás e dizer assim: nossa, eu sou maior. Eu sou maior do que essa dificuldade, eu sou maior que esse problema, eu sou maior que essa luta. Uau! Eu posso. E para fechar e a gente entrar aqui na reflexão, me lembrei de uma experiência que eu tive. Muitos sabem que eu também sou cantora. E eu estava no início, né, cantando, logo no início da minha carreira. E eu lembro que um dia eu fui convidada para cantar. E não só cantar, ministrar o louvor. Sandra, qual a diferença de cantar e ministrar o louvor? Ministrar o louvor, você canta e conduz as pessoas que estão ali com você na comunidade, na igreja, na casa, naquele lugar que você está ali cantando, a adorarem a Deus junto com você. Então você precisa ser um canal para ajudar as pessoas que estão ali a se conectarem com Deus. E aí eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz. Muito feliz, eu falei, uau, eu nunca tinha feito isso antes, simplesmente antes eu só tinha cantado. Eu nunca tinha desenvolvido essa atividade de ministrar o louvor, de ajudar a igreja a se conectar com Deus, de ajudar as pessoas a se conectarem com Deus. E aí, eu cheguei nos bastidores, onde tinham os líderes daquele lugar, daquela comunidade que eu estava. E aí, um dos líderes chegou pra mim e fez assim: vamos lá, gente, já vai começar daqui a pouco a reunião. E quem é que vai ministrar o louvor hoje? Aí eu falei: eu. Hoje vai ser meu primeiro dia. E aquele líder olhou pra mim e falou assim: você? E ficou aquela interrogação na hora, aquele pensamento. E na mesma hora, você imagina comigo, começaram a surgir as flechas. As flechas pra o quê? Pra me paralisar, pra me fazer desistir. Dizendo: quem é você? Você não sabe? Você nunca fez? Você não vai conseguir? Você não era você, a minha expectativa não era você, eu não pensei que seria você. E várias setas começaram a me atingir na hora. E a única vontade que eu tinha é dizer assim: pode ser outra pessoa em meu lugar, tudo bem, se não for eu, pode vir outra pessoa. Mas na hora, o Espírito Santo falou algo no meu coração. E eu falei com Deus assim no meu coração: Deus, essa pessoa não quer que eu vá. E na hora Deus falou no meu coração assim: filha, quem quer que você vá sou eu. Quem convidou você fui eu. Quem chamou você fui eu. E aí eu quero que você me responda, Sandra, quem é maior? Eu na sua vida ou essa circunstância que você está enfrentando? Ou essa luta que você está enfrentando? Ou essa pessoa que de alguma forma está sendo usada para paralisar você, impedir você de ir e fazer a minha vontade? Foi aí que eu fui. Eu fui. E foi um milagre que aconteceu na minha vida. Foi tremendo, foi poderoso. E sabe o que aconteceu, gente, no final? Aquela pessoa veio até mim e falou: Sandra, como eu senti a presença de Deus por meio da sua vida. E eu preciso te confessar algo. Quando você me falou que seria você, eu fiquei muito preocupado. E eu pensei: meu Deus, ela não vai conseguir. Mas Deus falou comigo por meio da sua vida. E naquela hora eu entendi algo poderoso. Eu entendi algo poderoso. Deus,
Ele vê em mim, em você, algo que muitas pessoas não veem. Então muitas pessoas no seu caminho, na sua estrada, vão tentar paralisar você, vão tentar impedir você, vão perguntar a você, assim, é você? É você que vai? Mas você... E podem de alguma forma tentar minimizar você. Mas há na sua vida um Deus que é maior do que qualquer pessoa, que é maior que qualquer circunstância, que é maior que qualquer dificuldade, que é maior que qualquer luta. E Ele diz pra você assim, olha, eu que te chamei. Vai, eu tô contigo. Então você pode vencer qualquer adversidade e no final você vai ouvir alguém te dizer assim, nossa, de ver você vencer essa luta, de ver você vencer a sua dificuldade, Deus reativou a minha fé. Obrigado porque você venceu, porque quando você vence, eu venço. Quando você vence, eu venço. Eu me alegro de ver a sua vitória. Então nenhuma luta que você enfrente é maior do que o Deus que você serve, do que o Deus que você ama. Uau, que poderoso! Uau, e qual o tema, Zandra, pra gente refletir hoje? O tema pra gente refletir diz assim, você que está com seu caderno, anotando aí todos os dias, escreve isso aí, ó. Existe um propósito por trás de cada problema. Existe um propósito por trás de cada problema. Tudo que você enfrenta, há um propósito. O texto está em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, e diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tudo coopera para o seu bem. Mesmo que sejam lutas, dificuldades e adversidades, se você aprender a confiar no Senhor, aquilo ali, de alguma forma, vai cooperar para o seu bem. E a pergunta, Zandra, a pergunta da noite, a pergunta para você meditar essa noite, meditar durante todo o dia amanhã, diz o seguinte: qual problema na minha vida me trouxe mais crescimento? Reflita, comece a pensar, comece sabe, restaurar aquele problema que você teve na sua vida, aquela luta que você passou na sua vida. Qual dos problemas que você teve, que você enfrentou, que te fizeram crescer, que te proporcionaram crescimento? Porque quando você se conectar com isso, você vai entender, uau, agora eu entendi porque eu cresci, porque eu me tornei quem eu sou hoje. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Parabéns por estar junto comigo nessa jornada. Eu tenho certeza que você não veio aqui por acaso. Eu tenho certeza que você não está aqui por acaso. Há um propósito. Deus te trouxe por um propósito. Se você está aqui porque alguém te convidou, não é só porque essa pessoa te convidou que você está aqui. É porque Deus tocou no coração dessa pessoa para você estar aqui, para você vir. Existe um plano de Deus. E o plano de Deus é muito maior do que você possa imaginar. Beijo no coração.